No vídeo anterior expliquei como podem ser realizadas as inserções e as manipulações no banco de dados. Passei também os dois caracteres coringas para realizar as pesquisas nos campos das tabelas. Não mostrei no vídeo anterior, mas é importante saber como lançar os valores no campo tipo data. Veja o seguinte exemplo. Como podem ver, ele é um comando insert. Estamos aqui no nosso exemplo insert, na tabela alunos, os valores como os valores na tabela alunos aqui, na sequência que necessita ser, né? Então o último valor aqui que a gente está inserindo é o valor tipo data. Então, como pode ver, o valor do campo tipo data deve ser inserido no formato ano, mês, dia, ou seja, é uma data ao contrário. E também não pode esquecer de colocar esse valor entre aspas simples. Eu não estarei implementando esse comando, não vou dar o enter aqui para implementar, porque já existe esse aluno cadastrado, vai me dar um erro. Então o objetivo é apenas completar o que foi passado no vídeo anterior. Então, nesse vídeo eu vou estar falando sobre o uso de expressões regulares estendidas, a fim de filtrar ainda mais as nossas pesquisas. Informo que esse vídeo não pretende esgotar o assunto sobre expressões regulares, apenas será mostrado as principais, pois este assunto é muito extenso e exigiria uma sessão especial só para ele. Informo que o assunto expressões regulares será retomado na próxima fase, mas caso quiser já ir se ambientando, na internet existem vários tutoriais explicando o tema. Existe também um livro, chama Expressões Regulares, uma abordagem divertida. Ele foi escrito por Aurélio Marinho Jarbas e é em português. Então, o que são expressões regulares? É uma forma concisa e flexível de identificar cadeias de caracteres de interesse, como caracteres particulares, palavras ou padrões de caracteres. Ou seja, é mais um modo de encontrar alguma palavra dentro dos campos das tabelas dos bancos de dados. Outro tipo de combinação de padrões fornecido pelo MySQL. Então, a gente vai usar as expressões regulares estendidas. Assim como o underline, o ponto corresponde a um caractere. O asterisco, assim como o percentagem, corresponde a 0 ou mais instâncias de sua precedência. Então, se a gente colocar asterisco, ponto, corresponde a qualquer número de qualquer coisa. Além desses dois, então temos também o acento circunflexo e o cifrão. Então, para ancorar um padrão de modo que deve se coincidir com o início ou final do valor a ser testado, a gente usa o acento circunflexo no começo ou cifrão no final do padrão. Para demonstrar como expressões regulares estendidas funcionam, então vou mostrar algumas consultas usando like com o regXP, que significa então Regular Expression, que é do inglês. Aqui então nesse exemplo de consulta, a gente vai tentar encontrar nomes que começam com B. Estamos usando então o acento circunflexo para coincidir com o início do nome. Então vai coincidir com o início do nome com a letra D. Então vejamos aqui nesse comando. Então temos select tudo, né, from tabela cidade, onde o nome estiver começando com a letra D. Né. A gente dá um enter e vai mostrar a cidade que existe começando com a letra D, que é 2 ramos. Mostrou tudo dessa cidade aqui. Se eu botar então a letra D minúsculo, maiúsculo, ele vai achar igualmente os 2 ramos aqui. Tanto faz de um jeito ou do outro, ele vai achar, porque ele não é case sensitivo. Se eu quiser, não, eu quero que ele diferencie entre minúsculo e maiúsculo, eu tenho um outro comando. Então, se eu quiser que ele diferencie, eu vou ter que acrescentar o comando binário, isso aqui tem que escrever binário, para que ele começa a reconhecer então caracteres maiúsculo com minúsculo. Então, nesse caso aqui, se eu der o Enter, não vai ter achado nada. Por quê?
não vai ter achado nada porque não existe nenhum nome de cidade com letra D minúscula. Se eu colocar D maiúsculo, agora ele vai achar o Dois Irmãos novamente. Então, do contrário, se eu quiser encontrar nomes no nosso caso aqui, endereços que terminam, aqui a gente está com o cifrão, terminam com OS, né? Então a gente vai utilizar esse comando aqui, OS cifrão, não esquecendo das aspas simples. Então, arrumando aqui, então, como não tem nenhum nome na tabela de endereço, não existe nenhum nome, existe um logradouro, a gente coloca logradouro, eu quero saber um logradouro, ou o nome de uma rua, que termine com OS. Então, como vemos aqui, ele listou, né, o Avenida Parque dos Barcos, que é o único que termina com OS, o único logradouro que termina com OS. Então, vocês devem estar lembrando também no vídeo anterior que a gente tinha o underline, botando 5 underline, ele me traria a uma palavra, né, que, como eu disse, é já o desespero, não tem mais o que fazer na pesquisa, eu só sei que tem 5 caracteres, então eu vou procurar a palavra com todas as palavras com 5 caracteres. Não é o mais indicado, mas no último caso dá para fazer isso. Aqui, usando expressões regulares, a gente pode fazer isso. A gente coloca o acento circunflexo no início, indicando o início, o cifrão no fim, e os pontos, como eu disse, cada ponto é um caractere. Então eu coloquei no caso aqui, vocês estão vendo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres. Então vai procurar uma palavra dentro de aluno, né, no campo nome, que tenha 5 caracteres. Ele vai me devolver então o nome do Miguel, né, que é o único que no campo o nome tem 5 caracteres. Com isso, eu quero já estar encerrando então essa parte de pesquisa, mas ainda quero passar algumas coisas que eu acredito serem de extrema necessidade vocês saberem, até já linkando com a parte presencial novamente. Então quero passar para vocês então aqui esse comando, então select version corrente data. Isso aqui, esse primeiro comando, como vocês podem ver, ele mostra a versão e a data atual do sistema gerenciador de banco de dados. Isso é importante para provar em certas situações a atuação bem sucedida de um pentest, então que é uma matéria que será ministrada futuramente. Eu dando o Enter aqui, então vocês vão ver que a versão que eu estou usando do MySQL e a data que ele está aqui utilizando no sistema, essa data aqui. Outro comando também, então esse segundo comando aqui que estou demonstrando, ele vai passar quem é o usuário, ou seja, qual o usuário que você está logado no gerenciador de banco de dados. Isso é muito importante quando estamos entrando no banco de dados, pois dependendo do usuário, você não poderá realizar certas coisas. Se não estiver logado como administrador, usuário que tem permissão para tudo, você ainda terá que se preocupar antes de fazer qualquer coisa, escalar privilégios. Mas isso será assunto para a fase presencial. Estou apenas fazendo novamente um gancho para mostrar como tudo está interligado e como essa matéria do EAD, bem como as outras, são muito importantes. Então vejamos o resultado desse comando. Então vou mostrar que ele está dizendo que eu sou o root, ou seja, o administrador do sistema. Ele tem permissão total, mas eu poderia ser um usuário normal cadastrado no sistema com privilégios mínimos. Então eu teria que me preocupar, como eu falei, em escalar privilégios. Ainda temos os operadores lógicos AND e OR. Eles são sempre usados em um comando que tenha duas condições a serem verificadas. AND, ou dois ex-comerciais, quando usado só realiza a operação se as duas condições foram satisfeitas. Vejamos o exemplo. Então, nesse exemplo, select tudo da tabela cidade, onde o campo nome tiver Campos da Serra e o ID, né, vai ser 2. Dá um Enter
verá que ele não vai trazer nada. Por que ele não vai trazer nada? Vamos ver pelo comando select, toda a tabela vai para saber por que ele não trouxe. Então, através do comando select, tudo da tabela cidade, podemos ver que a cidade Campos da Serra possui o ID1, e aqui a gente está dizendo que teria que ter o ID2, por isso ele não me trouxe retorno nenhum. Então agora corrigindo, a cidade Campos, nome Campos da Serra, ID1, ele vai trazer a resposta que a gente está querendo. Então, se de um dos dois aqui, uma das duas condições não forem verdadeiras, né, ele não vai estar trazendo. Como aqui as duas condições foram verdadeiras, ele trouxe a resposta que a gente queria. Então, o outro operador é o OR, ou duas pipelines. Quando usado, ele realiza então a operação se uma ou as duas condições foram satisfeitas. Vejamos aqui nesse exemplo aqui, select tudo da bela cidade, onde o campo nome seja Campos da Serra e o ID2. É o mesmo exemplo do anterior. Contudo, agora vocês vão ver que ele não vai trazer nada. Agora, usando o comando OR, ele vai me trazer Campos da Serra e Peri, ou seja, ele vai trazer tanto o que diz respeito a Campos da Serra, ou que tiver nome Campos da Serra, quanto o ID2, né? No caso, ele trouxe essas duas situações para a gente aqui. Só não traria nada se nenhuma das duas condições fosse satisfeita. Agora, nesse exemplo, contudo, eu troquei o ID, eu tirei 2 e botei 20. A gente sabe que não existe ninguém com ID 20, mas, contudo, existe um campo nome escrito Campos da Serra. Então, vamos ver o que ele traz. Traz apenas o Campos da Serra, ou seja, só uma das duas condições foi satisfeita, ele trouxe só a condição que era verdadeira, que tinha no banco de dados cadastrado ali Campos da Serra. Outro comando importante também é o comando describe, que ele vai me mostrar como estão os atributos da tabela, ou melhor, como estão os atributos dos campos da tabela, no caso, tabela aluno. Vou dar um Enter e ele vai me mostrar aqui todos os campos, os tipos, se são nulos ou não, quem vai ser a primary key, quem vai ser a chave estrangeira e quem é autoincrementável ou não. Então, por último, a gente tem o comando drop. Eu posso botar, para que serve o comando drop, então? Ele é usado para apagar a tabela ou a base de dados como um todo. A gente, contudo, tem que tomar cuidado, né? Porque esse comando ele apaga sem perguntar nada. Para quem está acostumado com Windows, você realmente deseja apagar, ele não pergunta nada. Se eu vou mandar agora apagar a tabela alunos, ele vai apagar sem perguntar nada. A partir do momento que eu der Enter, ele vai apagar. Vejamos então. Ok, apagou, não existe mais. Se eu der um show tables, vamos ver que já não existe mais a tabela aluno. Ele apagou, assim como posso fazer também na base de dados. Quando eu estiver fora, né, claro, dentro da base de dados eu não vou poder apagar ela, mas de fora eu vou dar um drop data base escola. Eu daria um Enter e ia apagar toda a minha base de dados. Apaga, como você já viu, não pergunta nada. Então, é um comando que tem que tomar cuidado. Para quem não tem muita experiência com banco de dados, toma cuidado. Então, até agora, você usou, né, o MySQL interativamente para fazer consultas e ver os resultados, assim como inserir os dados neles, né? Então, podemos, contudo, para a gente criar as tabelas, a gente poderia ter feito um script com os comandos de criação para implementar as tabelas de uma vez só. Então, para fazer isso, a gente coloque os comandos que você deseja, ou seja, os comandos de criação,
Esses comandos então serão colocados dentro de um bloco de notas, né? E após feito isso, a gente vai pegar e vai salvar com a extensão .sql, que é o que eu vou mostrar agora. Bom, pessoal, então para finalizar esse vídeo aqui, antes de fazer as conclusões, vou só estar mostrando realmente como implementar um script. Então eu abro aqui um bloco de notas normal, e o arquivo aqui daqui para baixo a gente já fez todos os comandos. Eu vou estar também disponibilizando no EVA para vocês poderem dar uma olhada no arquivo. Então para cá, use, create, tempo, tudo para criar as tabelas nós já implementamos na mão. Aqui em cima tem o comando drop, que eu falei que existe lá o comando drop. Ele apaga tanto tabela como base de dados, né? Então aqui no caso ele vai apagar a tabela escola se existe. Por que fazer isso? É realmente para não ter problema, não implementar duas vezes. É um meio de segurança, tá? Então ele vai estar fazendo isso. Vocês peguem para salvar, né? Arquivo, salvar como. No meu caso aqui eu salvo dentro do BD, vocês têm que salvar em algum lugar que vocês conheçam, né? Vocês saibam depois buscar, e extensão .sql. Vou dar um salvar. No meu caso ele tem que substituir. Eu não vou botar aqui não, porque eu já tenho o arquivo, mas vocês não vai aparecer isso aqui, ele vai salvar. Ok? Feito isso, vocês podem fechar o arquivo. Antes de nós usarmos o script para provar realmente que ele vai estar criando as tabelas, eu vou entrar no MySQL e eu vou excluir a database aluno. Então, a prova de conceito, vamos fazer, estou aqui dentro do MySQL, tá? Não dentro da base de dados. Vou dar um drop, database, escola, ok, vai me apagar tudo, ok, apagou tudo. Se eu der um show database, que é o que a gente já aprendeu, né? Ele vai me mostrar todos, menos a database escola. Tá? Então agora, depois de feito isso, eu vou explicar como fazer para rodar o script. Então, para a gente poder estar implementando, a gente tem que entrar dentro do C, Programs Files, x86, no meu caso, que é a pasta do arquivo de programas, ver trigo serve, MySQL bin. Então é dentro desse diretório que a gente vai estar implementando, né, o nosso script. Aí, estando dentro dele, a gente vai dar o seguinte comando. Então, MySQL, -u, que é o usuário root, né, -psn, a gente vai deixar em branco. Sinônimo menor. E aí, a gente vai lá na pasta onde o arquivo se encontra. No meu caso, aqui está numa pasta BD, né? E eu vou arrastar para cá, para evitar escrever errado. Então eu peguei e arrastei. Para evitar de escrever errado, já escreve tudo no endereço certinho, tá? Então eu vou dar um Enter, ele vai me perguntar aquela senha. Vou dar o Enter. Dei o Enter, pronto, implementou. Mas eu não sei se implementou, então agora já vou estar entrando lá no MySQL para ver. Então aqui estamos no MySQL, né? Vou dar Show Database, vamos ver que já apareceu escola. Vou dar o uso escola. Pronto, estou dentro de escola. E agora eu vou dar Show Tables, que vai mostrar as tabelas, ok. Então aluno, cidade, endereço e estado, todas elas estão aqui. Então está realmente provado que funciona o nosso script. Poderia ter sido feito isso desde o início? Com certeza poderia ter feito isso, lógico, mas implementando assim do jeito que a gente fez manualmente, o aluno aprende realmente. Como eu já disse, só o treinamento leva à perfeição. Então, bom, com isso eu finalizo esse último vídeo. Espero que vocês tenham entendido a matéria, que os vídeos tenham lhe ajudado a melhor compreender a matéria. Dúvidas podem ser enviadas pelo ambiente.
Prometo responder o quanto antes. Teremos exercícios e espero que todos aproveitem para aprender. Eu já falei muitas vezes, mas não custa relembrar, não haverá tempo na próxima fase para retomar os assuntos considerados passados. Então estudem e aproveitem o ambiente para sanar as dúvidas no momento certo. Até a próxima.